Marcelo estava ao volante da viatura, dirigindo com a familiaridade de quem já percorre essas ruas há anos. A noite estava abafada, com o calor residual do dia ainda presente, misturado ao som distante das sirenes e ao acendimento intermitente dos postes de luz. Era segunda-feira e as ruas da cidade estavam mais silenciosas do que eu esperava naquele momento. O rádio patrulha emitia uma fraca estática, interrompida por algumas conversas abafadas, enquanto ele observava, com olhos cansados, o reflexo dos faróis nas janelas dos prédios e nas poças de água que restavam da chuva do início da tarde. A rotina era simples, mas Marcelo nunca se sentiu confortável com a estagnação. Preferiu o caos, a adrenalina dos confrontos, os gritos da multidão, a sensação de que a sua presença fazia a diferença. Porém, naquela noite tudo parecia monótono, até que de repente o rádio estalou. Suspeito em fuga, rumo ao norte pela Avenida Central. Veículo branco, placas não identificadas. Sem hesitar, Marcelo acionou a sirene e pisou no acelerador. A perseguição estava apenas começando. O carro do suspeito serpenteava entre outros veículos, ultrapassando o sinal vermelho com violência desesperada, enquanto o som da sirene cortava o ar, criando uma atmosfera tensa. A cidade parecia suspensa, como se os prédios e as pessoas nas calçadas observassem silenciosamente. Foi necessário capturar o suspeito rapidamente, mas as ruas estreitas e movimentadas dificultaram isso. Marcelo apertou ainda mais o volante, obrigando o carro a segui-lo de perto. De repente, uma figura apareceu no meio da rua. Lucas, um menino magro, com a aparência de quem vive nas sombras, apareceu do nada, atravessando a rua às pressas. Marcelo não teve tempo de se esquivar. O impacto foi direto e violento. O som do metal contra a carne e o som do vidro quebrando ecoaram na mente do oficial. Ele perdeu a direção por um momento, mas logo estabilizou o carro. O medo gelou sua espinha. O corpo de Lucas, ainda caído no asfalto, contrastava grotescamente com o luar. Marcelo correu em direção ao menino, ainda em pânico, tentando entender o que havia acontecido. O rosto do menino estava pálido e seu corpo imóvel. O carro estava parado a poucos metros de distância e o sinal de emergência piscava freneticamente. Marcelo pegou o rádio e sua voz tremia ao falar. Preciso de uma ambulância, agora, rápido! O tempo pareceu desacelerar quando ele se ajoelhou ao lado de Lucas, observando a respiração lenta e irregular do menino. Eu não sabia como reagir. A única coisa que conhecia era o protocolo, a forma fria e prática de lidar com acidentes. Mas naquele momento parecia que nada fazia sentido. As palavras no rádio ecoavam em sua cabeça, mas ele mal conseguia processá-las. Você bateu em uma criança, pensou ele. Como isso aconteceu? Marcelo tentou manter a calma, olhando para a rua agora vazia. A adrenalina continuou a subir, mas uma sensação desconcertante começou a invadi-lo. A criança aparentemente estava em estado crítico. Por mais que o policial tentasse manter a compostura, sua mente começou a se encher de perguntas e culpa. Quem foi Lucas? E o que ele estava fazendo ali, no meio da rua, num momento tão perigoso? O impacto foi forte, mas a sensação de impotência foi ainda maior. Enquanto aguardava a chegada da ambulância, Marcelo observava o menino, tentando entender a gravidade da situação. Ele sabia que se Lucas sobrevivesse, as consequências seriam devastadoras. E de alguma forma, ele sentiu como se algo mais estivesse em jogo, algo que ele não conseguia entender naquele momento. O som das sirenes que se aproximavam foi um alívio para Marcelo, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele pareceu desmoronar. Ele estava sentado na calçada, com as mãos tremendo enquanto tentava se controlar. Sua mente não parava de repassar a imagem do impacto, o corpo de Lucas sendo jogado para o lado da rua, e o medo em seus próprios olhos ao perceber a gravidade da situação.
Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos correram até o menino e rapidamente levaram Marcelo embora. Ele assistiu impotente enquanto as portas do veículo se fechavam, levando Lucas para o hospital. O oficial ficou parado por alguns momentos, sentindo um vazio crescente. O que ele fez? Como uma perseguição em alta velocidade, terminou assim. As palavras do seu superior ecoavam em sua cabeça. Nada pode desestabilizar você, Marcelo. A rua é sua. Não demonstre fraqueza. Mas naquele momento, ele não se sentia forte. Nada parecia certo. Poucos minutos depois, ele pegou o telefone e ligou para sua esposa, Elisa. Sua voz, sempre calma, era um pequeno conforto, mas ele não conseguia esconder a tensão em sua voz. Eu bati em uma criança, Elisa. Não sei o que fazer. Sua resposta foi rápida, mas cautelosa. Você tem que ir para o hospital, Marcelo. Tudo vai ficar bem, mas você tem que estar lá. Quando chegou ao hospital, o sentimento de pavor se intensificou. A entrada estava iluminada, mas a atmosfera parecia fechada, como se o próprio hospital estivesse envolto num manto de silêncio. Marcelo entrou pela porta de emergência, onde a recepcionista lhe informou sobre o quarto onde Lucas estava. Ele sentiu uma onda de calor subir por seu pescoço e, com passos instáveis, dirigiu-se ao quarto indicado. No corredor do hospital, a equipe médica falou calmamente sobre o estado de Lucas. O menino estava em coma induzido e os médicos afirmaram que, apesar de tudo, havia esperança de recuperação. Mas isso depende de como seu corpo reage. A sua pressão intracraniana está muito alta, disse um deles, sem perceber que Marcelo estava ouvindo. A tensão era palpável. Marcelo se aproximou da porta do quarto, mas antes de entrar, uma mulher mais velha e de expressão fechada o deteve. Ela olhou profundamente nos olhos dele, sem dizer uma palavra. Quando ele percebeu isso, já era tarde demais. A mulher ficou na frente dele, com o olhar cheio de raiva e dor. Você o atropelou, não foi? Sua voz era profunda, cheia de emoções. Marcelo engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, ela continuou com mais frieza. Eu sou a mãe dele. Você tem alguma ideia do que fez? A dor em seus olhos era inegável, mas naquele momento, Marcelo sentiu uma onda de arrependimento. As palavras pareciam presas em sua garganta. Ele tentou explicar, mas nada parecia certo. Ela olhou para ele mais uma vez, sem dizer uma palavra, e virou-se para entrar na sala. Quando Marcelo parou, a dúvida cresceu dentro dele. Eu precisava saber quem era aquela mulher, quem era aquele menino. A última coisa que imaginou foi que, ao tentar cumprir a sua missão naquelas ruas, estava prestes a desenterrar algo que mudaria para sempre a sua visão do mundo e, mais ainda, a sua própria vida. O impacto das suas ações, que inicialmente pareciam apenas mais um acidente, agora assumiu uma dimensão assustadora. Não sabia como, mas senti que as respostas para tudo estavam naquele hospital. E eu precisava encontrá-los. O silêncio no corredor do hospital era sufocante. Marcelo ficou parado, com a mente turva, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A mulher que ele acabara de conhecer parecia dominada por uma dor profunda, algo que transcendia a simples raiva de um acidente de trânsito. Havia algo mais ali, algo que eu não conseguia entender. Quem era Lucas, afinal? E por que aquela mulher olhava para ele com tanto ódio, como se soubesse que algo maior estava em jogo? A sala de espera estava deserta, exceto por um homem de meia idade sentado no canto que parecia aguardar notícias. Marcelo, tomado pela necessidade de respostas, aproximou-se. O homem olhou para ele com ar cansado, mas sem dizer uma palavra. Marcelo, sentindo uma necessidade crescente de compreender a situação, animou-se e disse: Eu sou o policial que bateu no garoto. Eu preciso saber o que está acontecendo. Quem é ele? O homem olhou para ele com uma seriedade que fez o policial engolir em seco. Ele hesitou por um momento antes de suspirar e começar a falar. Lucas é filho do Ricardo, meu irmão. Ele era um bom menino.
Ele não merecia nada disso. Mas você não entende. O que aconteceu com ele vai muito além de um simples acidente. Marcelo franziu a testa, confuso. Ricardo, eu não entendo. Assim? O que você quer dizer? O homem se levantou, tirando a jaqueta que vestia. Ricardo não está mais aqui. Ele foi morto há alguns anos em um assalto. E Lucas ficou para trás. Tentei cuidar dele, mas a vida não é fácil. E agora você me diz que atropelou esse garoto. Não sei o que fazer. O peso daquelas palavras caiu como um peso sobre Marcelo. Ele estava começando a entender que a vida de Lucas não era fácil. O menino não foi apenas vítima do acaso, mas parte de um doloroso ciclo de perdas e dificuldades. A perda do pai, a luta para sobreviver, a angústia de crescer num mundo que parece ter-lhe virado as costas. E agora Marcelo, policial, foi o responsável pela tragédia. Você tem ideia de quem era Ricardo? Quem era ele antes do roubo? Perguntou Marcelo, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O homem hesitou por um momento, mas depois suspirou profundamente. Ricardo era... Bom, ele era meu irmão, mas também era um homem que não tinha medo de lutar. Ele havia abandonado a vida criminosa há anos, mas o passado sempre o acompanhou. E Lucas ficou marcado por isso. Marcelo sentiu um aperto no peito. Eu não sabia por quê, mas de alguma forma parecia que tudo estava interligado. Lucas, o menino que ele atropelou, tinha uma história profundamente ligada à sua própria vida. Algo que não conseguia entender totalmente, mas senti necessidade de explorar. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do quarto de Lucas se abriu e a mulher, que ele agora sabia ser a mãe de Lucas, apareceu novamente. Ela olhou diretamente para o homem, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Depois, virou-se para Marcelo e disse com a voz cheia de dor: Você matou meu filho, e o pior é que você nem sabe quem ele é. Marcelo sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre a sua percepção da situação. Algo que o ligasse irreversivelmente ao passado de Lucas e ao futuro incerto do menino. E naquele momento teve a sensação de que o peso de suas ações não era apenas o impacto de um acidente. Era algo mais profundo, algo que ele não estava preparado para enfrentar. O rosto da mulher era uma máscara de dor e fúria, e seus olhos, agora vermelhos, refletiam uma tristeza que parecia maior do que qualquer coisa que Marcelo já havia enfrentado. Ela não se moveu enquanto olhava para ele, como se tentasse encontrar uma maneira de processar a presença do policial ali, num momento tão tenso. Havia algo carregado em sua expressão, uma espécie de acusação silenciosa que Marcelo mal conseguia entender. Ela parecia entender o que ele ainda não conseguia ver, mas algo dentro dele o impelia a entender. Ele tentou se aproximar, mas ela levantou a mão e o impediu. Você já fez o suficiente, disse ele com a voz embargada. Meu filho está em coma por sua causa, e você não tem ideia do que isso representa. Eu nunca soube, certo? Marcelo, com o coração pesado, tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele foi treinado para lidar com o medo, a raiva e a violência, mas ele nunca imaginou que enfrentaria algo assim. Ele era um policial, alguém que deveria proteger as pessoas. Mas naquele momento ele se sentiu mais perdido e culpado do que nunca. Você acha que o que aconteceu com Lucas é apenas mais uma história, um acidente trágico, mas é muito mais do que isso. A mulher deu um passo à frente e seu tom ficou mais firme. Lucas é filho do Ricardo, irmão do homem com quem você trabalhou anos atrás, o mesmo que esteve envolvido no caso que você tanto esqueceu. Você sabia disso? Você sabia que ele fazia parte do seu passado? Marcelo congelou. A revelação foi como um golpe direto. Ricardo,
O nome parecia um eco distante, mas algo na memória de Marcelo começou a ressurgir. Claro, eu já tinha ouvido falar dele. Ricardo não era um homem qualquer, mas alguém com uma história que a polícia queria deixar para trás. Ele havia sido condenado por vários crimes, incluindo roubos e agitação em bairros perigosos, mas depois parecia ter desaparecido. A história do irmão de Ricardo foi silenciada com o tempo, mas nunca antes surgiu uma coincidência tão forte. Você não entende, continuou a mulher com a voz mais calma agora, mas cheia de sofrimento. Ricardo era um homem que tentava mudar. Ele não queria mais a vida que levava, mas o passado o assombrava e, de alguma forma, Lucas também acabou preso nesse ciclo. Ele estava procurando por algo mais, algo melhor, mas agora você destruiu tudo isso. E por mais que você tente se desculpar, Marcelo, nada vai mudar o que você fez. Marcelo sentiu a culpa afundar-se dentro dele. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que dizer. Como você descreveria a dor de uma mãe que perdeu tudo? Como explicar que, embora fosse policial, era também um homem perdido nas próprias decisões? Foi difícil de entender, mas ele sentiu a verdade nas palavras dela. Eu não sabia. Foi tudo o que ele conseguiu dizer, com a voz embargada de emoção. Ela se sentou na cadeira perto da porta do quarto de Lucas e passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da descoberta. Eu não sabia quem ele era. A mulher olhou para ele por um momento antes de suspirar profundamente. É por isso que você nunca vai entender, Marcelo. E é por isso que nada será suficiente. Lucas foi tudo que me restou depois que Ricardo saiu. Eu o protegi com todo o meu ser, e agora o que resta dele? Um corpo sem vida, esperando para acordar. Suas palavras afundaram profundamente em sua alma. Marcelo sabia que a situação era muito maior do que ele imaginava. O que começou como um acidente banal tornou-se agora algo profundo e devastador. A vida de Lucas, seu destino e o de sua mãe estavam entrelaçados em um passado que ele mal entendia. E, de alguma forma, ele se tornou parte disso, mesmo sem perceber. A porta da sala se abriu novamente e os médicos apareceram com expressões sombrias. Um deles se aproximou da mulher com uma carta na mão e entregou a ela. Ainda não temos boas notícias. A pressão intracraniana do Lucas ainda está alta e ele pode não conseguir resistir. O silêncio tomou conta da sala. A mulher abaixou a cabeça e, pela primeira vez, Marcelo viu suas lágrimas caírem. O peso da perda, da dor e do medo estavam agora estampados em seu rosto. Ele sabia que não importava o que acontecesse, ele não poderia voltar atrás. Sua vida mudou para sempre. E naquele momento percebeu que a verdadeira batalha não era apenas pela culpa que sentia, mas pela redenção que talvez nunca conseguiria alcançar. O som do monitor cardíaco foi o único ruído que quebrou o silêncio angustiante do quarto de Lucas. Marcelo não conseguia tirar os olhos do menino, tão imerso nas próprias dúvidas e arrependimentos. A culpa o consumia e ele constantemente se perguntava como poderia ter chegado ali. Como ele pôde ser tão negligente, tão alheio à verdadeira dor de Lucas e à história que ainda estava descobrindo. A mulher, cuja raiva e dor agora pareciam ter se tornado um peso insuportável, estava sentada ao lado da cama de Lucas, com as mãos entrelaçadas com força nas dele. A angústia que ele demonstrava era palpável, mas agora também havia resignação. A dor de sua mãe parecia ter se tornado uma parte constante de sua existência. Cada palavra que saía de seus lábios, cada olhar que trocava com Marcelo, parecia transbordar uma história de sacrifícios e perdas, de uma vida que nunca pareceu justa. Não sei o que fazer, disse ele, com a voz tão baixa que quase se perdeu no som do monitor. Me sinto tão perdida. Lucas era tudo que eu tinha depois que Ricardo foi embora. Mas agora, nem sei se ele vai acordar. Marcelo se aproximou da cama sem saber o que dizer.
As palavras lhe falharam. Ele se sentiu impotente diante de algo que estava além do que qualquer pedido de desculpas ou arrependimento poderia resolver. Ele havia tirado a vida, não de qualquer pessoa, mas de um ser que, de certa forma, também estava preso às consequências das decisões que ele mesmo havia tomado. Agora, ele se deparava com o reflexo de seus próprios fracassos. Eu nunca soube. Marcelo começou a falar com a voz trêmula. O quanto ele sofreu, o quanto ele perdeu. Eu só vi o acidente, vi o que aconteceu depois, mas nunca soube da história dele, o que te trouxe aqui. A mulher não olhou para ele, mas o ouviu. E por um momento, parecia que suas palavras estavam prestes a sair, mas ele apenas permaneceu em silêncio. Marcelo sentia que, por mais que ela tentasse entender, ela nunca conseguiria acessar a dor de alguém que viveu aquela vida, aquela luta, como ela viveu. Quando o médico entrou, Marcelo levantou-se imediatamente, sentindo uma onda de ansiedade. O que eu poderia dizer àquele profissional que, sem dúvida, também sentiu a gravidade da situação? Sua condição é crítica, começou o médico com uma expressão sombria. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas há um risco muito grande. A pressão intracraniana não diminui, e se ele não acordar nas próximas horas, o seu estado pode tornar-se irreversível. Essas palavras foram um duro golpe para Marcelo. Eu não sabia mais o que fazer. A cada segundo que passava, ele afundava ainda mais na culpa. Como eu poderia viver com isso? Como ela poderia continuar com sua vida sabendo que havia destruído a única chance de Lucas ter uma vida diferente? Ele olhou para a mãe de Lucas, que agora estava com o rosto enterrado nas mãos, curvada sob o peso da dor e da incerteza. Ela olhou para ele e seus olhos, embora cheios de lágrimas, pareciam menos zangados e mais vazios. Não sei o que fazer. Só queria que ele acordasse, murmurou. Eu gostaria que você tivesse visto quem ele era antes do acidente. Mas agora, não sei mais. A única coisa que me resta é esperar. Marcelo deu um passo para trás, sentindo a distância emocional aumentar ainda mais. Ele não sabia como chegar até a mãe de Lucas ou como resgatar o que sentia ter destruído. Ele estava tão perdido na própria culpa que sentia que não tinha mais lugar ali, naquela sala que agora estava cheia de tanto sofrimento. Mas algo dentro dele começou a mudar. Ele sabia que, apesar da dor, apesar da culpa avassaladora que o atormentava, precisava encontrar uma maneira de fazer a diferença. Talvez não fosse possível consertar o que tinha feito, mas ele ainda poderia tentar melhorar, ainda poderia buscar a redenção, não apenas para Lucas, mas para si mesmo. Vou ficar aqui com ele, disse Marcelo, sentindo uma determinação crescente. Vou ficar e esperar. Vou ajudá-lo de qualquer maneira que puder. A mulher olhou para ele e, por um momento, pareceu ver algo mais em seus olhos. Talvez tenha sido uma pequena centelha de esperança, ou talvez fosse simplesmente uma necessidade de acreditar que havia mais a fazer. Ela não disse nada, mas Marcelo sabia que, naquele momento, estava se comprometendo a tentar algo que nunca havia pensado antes. E ao olhar para Lucas, ele não pôde deixar de sentir uma força estranha se formando dentro dele. Ele sabia que a luta não seria fácil e talvez nunca conseguisse apagar o que havia feito, mas talvez houvesse uma maneira de trazer alguma forma de paz a essa história trágica. Para Lucas, para sua mãe e, o mais importante, para si mesmo. O silêncio que rodeava o quarto de Lucas era opressivo, como se o tempo estivesse ali suspenso, à espera de algo que talvez nunca acontecesse. Marcelo, sentado ao lado da cama, observava a máquina que monitorava os sinais vitais do jovem. Aquele bip-bip constante parecia aumentar a pressão em seu peito a cada segundo que passava. Aquele momento, aquela cena, não foi apenas um reflexo do acidente, mas da sua própria jornada de
decisões erradas e das suas consequências inevitáveis. Ele sabia que a culpa o consumia incontrolavelmente. Cada erro, cada ação tomada sem pensar, estava agora diante dele, na forma de uma criança inconsciente que, por algum motivo, ele havia agredido com violência brutal. O peso de tudo isso parecia esmagar sua alma e ele não conseguia escapar. Nada que eu fizesse poderia mudar o que estava acontecendo, mas não conseguia parar de tentar. Talvez fosse uma tentativa de se redimir, de fazer algo que aliviasse um pouco a dor, a perda. A mulher, que havia ficado em silêncio por um tempo, levantou-se e aproximou-se da janela. As cortinas balançavam suavemente com a brisa que entrava pela abertura. Ela olhou para a rua, mas parecia estar em algum outro lugar, muito distante, perdida em seus próprios pensamentos. Marcelo sabia que ela estava em guerra consigo mesma. Sua raiva e tristeza ainda estavam presentes, mas havia algo mais. Algo que não conseguia identificar, mas estava ali, em cada gesto, em cada palavra não dita. O médico voltou a entrar na sala com uma expressão impassível, mas Marcelo percebeu a preocupação em seus olhos. A tensão física da situação era evidente e o olhar do médico também parecia refletir uma luta interna. "Como você está?", perguntou Marcelo, tentando controlar a ansiedade que se formava no fundo de sua garganta. "Não há nenhuma mudança significativa", respondeu o médico com voz cansada. "Ainda estamos monitorando, mas a situação continua crítica. A pressão no cérebro permanece alta e o risco de danos permanentes aumenta a cada hora que você não acorda." As palavras do médico ecoaram em sua mente e o peso delas parecia ainda mais insuportável do que a própria culpa. Ele olhou para a mãe de Lucas, que não se mexia, que parecia não ter mais forças para falar. Ele havia perdido a esperança, ou talvez a tivesse deixado em algum lugar onde as palavras não pudessem alcançá-la. O que Marcelo não conseguia entender nem aceitar era que sua vida se tornara um reflexo do que ele havia feito. Como se eu estivesse preso em um ciclo de arrependimento, sem saída. Cada passo que ele dava o afastava ainda mais da possibilidade de encontrar um caminho para a redenção. Nada mais parecia importar. A história da sua própria vida, com os seus acontecimentos, as suas escolhas, parecia uma tragédia inevitável. E tudo se resumiu naquele momento. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a rua. O som da cidade parecia distante, como se estivesse num outro mundo, numa outra realidade. Ele sentiu necessidade de ir embora, de fugir de tudo, mas sabia que não conseguiria, não mais. O que ele fez o marcou de forma irreversível. Ele precisava encontrar uma maneira de lidar com isso, de seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar sua própria dor. Marcelo olhou para a mulher, que ainda estava em silêncio, e sentiu uma onda de compaixão por ela. Mas havia também um medo de que, apesar dos seus esforços, ele nunca seria capaz de reparar o que havia destruído. Ele queria se desculpar, mas sabia que palavras não seriam suficientes. Nada seria suficiente. Eu não sei mais o que fazer", ele murmurou, quase para si mesmo, mais alto o suficiente para ela ouvir. "Eu estou tentando fazer o que posso, mas tudo parece tão pequeno, tão inútil comparado ao que aconteceu." A mulher olhou para ele pela primeira vez em muito tempo, com os olhos marejados, mas sua expressão não era mais de raiva. Havia uma tristeza profunda ali, uma aceitação silenciosa. "Eu sei", ele disse calmamente. "Eu sei que você está tentando, mas isso não vai apagar o que aconteceu." O silêncio caiu sobre eles novamente, mais pesado do que nunca. Marcelo sentiu que estava afundando, como se cada segundo fosse uma tortura insuportável. Queria acreditar que havia algo que eu pudesse fazer, que ainda havia esperança. Mas naquele momento a única coisa que sentiu foi o peso da perda, da culpa, da dor irremediável. Ao observar Lucas, inconsciente, deitado ali,
Ela percebeu que talvez a única maneira de seguir em frente fosse aceitar o peso de tudo isso. Talvez a redenção não fosse algo que ele pudesse alcançar. Talvez fosse apenas uma questão de aprender a conviver com o que fez, tentando, a cada dia, ser melhor. Mas naquele momento, a sensação de desamparo era avassaladora, e ele não sabia se conseguiria aguentar por muito mais tempo. O dia estava acabando, e com ele, a sensação de que a vida de Marcelo estava numa encruzilhada irreversível. A fadiga tornou-se um fardo físico, mas a inquietação mental era o verdadeiro fardo que ele carregava. Ele se sentia cada vez mais distante do homem que fora e mais próximo de uma versão de si mesmo que não reconhecia. As luzes do hospital piscaram suavemente, como se tentassem alertá-lo sobre a passagem do tempo, um lembrete silencioso de que a chance de reverter as consequências de suas ações estava passando. A decisão médica sobre Lucas se aproximava e o peso dessa escolha pairava sobre ele como uma espada de Damocles. Nesse momento, o médico voltou a entrar, o olhar carregado da urgência de uma realidade implacável. "Marcelo, precisamos conversar sobre o estado do Lucas", disse o médico com voz grave que parecia pesar nos ombros de todos os presentes. "Não há mais muito o que fazer. O risco de danos permanentes é irreversível. A pressão intracraniana é incontrolável e, se ele sobreviver, sua vida será uma questão de cuidados paliativos constantes." Estas palavras caíram sobre Marcelo como uma avalanche. O tempo que passou ali, esperando por algo, esperando por uma mudança que nunca aconteceu, parecia ter chegado ao fim. Eu não sabia como reagir. O corpo de Lucas, ali caído, era a representação do que ele havia destruído. Ele se sentia como um prisioneiro, incapaz de mudar sua sorte. O que você quer dizer com isso?" Marcelo perguntou com a voz trêmula, tentando manter algum tipo de esperança que não existia mais. "Estamos diante de uma decisão muito difícil", disse o médico hesitante. "A possibilidade do Lucas acordar, de voltar a ter vida funcional, é praticamente zero. Estamos debatendo se devemos continuar tentando ou permitir que ele tenha uma morte digna." Essas palavras cortaram Marcelo como uma lâmina afiada. Ele se sentiu tonto, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Como poderia estar neste momento, neste ponto de decisão, quando tudo o que queria era voltar no tempo, corrigir os erros, apagar os erros que o levaram até ali? Mas o tempo implacável não voltou. Ele olhou para Lucas em coma, com tubos e fios ligados ao corpo. Foi apenas um reflexo do que Marcelo causou. Eu sabia que as decisões não eram fáceis, mas naquele momento nenhuma das alternativas parecia justa. Ele estava preso em um labirinto de decisões erradas, sem saída. A mãe de Lucas entrou na sala com os olhos vermelhos e inchados. Olhou para o médico, depois para Marcelo e não disse nada. Ela já sabia o que estava para acontecer. Sua expressão não era mais de raiva ou frustração, mas de tristeza resignada, como se já tivesse se despedido, mesmo sem palavras. Eu não sei o que fazer", murmurou ele, sentando-se ao lado de Marcelo. "Eu só queria que meu filho voltasse, mas também sei que não posso continuar assim. A dor que ele sente agora, não posso mais deixá-lo sofrer assim. Eu estou perdendo o controle de qualquer maneira e isso é o mais difícil." Marcelo olhou para ela e, pela primeira vez, algo quebrou dentro dele. Eu não sabia o que dizer. Nada do que ele disse poderia aliviar essa dor. A dor dela era tão grande quanto a dele e ele se sentia impotente diante de tudo isso. "Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente", disse ele, suas palavras saindo de sua boca como um sussurro. "Mas agora, não sei o que fazer. Não sei como consertar o que fiz." Ela olhou para ele e, pela primeira vez, suas expressões estavam livres de raiva. Foi uma troca silenciosa, uma troca de compreensão, mas também de aceitação profunda e dolorosa. Talvez fosse tarde demais.
Mas naquele momento, ambos sabiam que nada seria como antes. O médico permaneceu em silêncio, esperando uma resposta, mas ninguém parecia capaz de tomar a decisão. Marcelo ficou dividido. O que você poderia fazer para honrar a memória de Lucas? Como ele poderia se redimir? A mulher finalmente olhou para o médico e falou com voz firme, mas trêmula. Deixa para lá, ele não pode mais viver assim. Eu não posso mais vê-lo sofrer. Marcelo olhou para ela e depois para Lucas. Ele não sabia se sua própria dor era maior que a dela, mas naquele momento ele sentiu como se estivesse vendo sua própria perda refletida na de alguém tão profundamente magoado. A decisão foi tomada, e por mais que Marcelo quisesse que as coisas fossem diferentes, ele sabia que não havia como voltar atrás. O médico começou a preparar os procedimentos para a retirada dos aparelhos. O silêncio na sala era pesado, como se o tempo tivesse parado, e Marcelo, parado ao lado da cama, sentiu que a perda não era só de Lucas, mas de tudo que ele havia sido.